Bom dia a todos, conselheiros e conselheiras da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Nós vamos iniciar a nossa 14ª reunião ordinária, como pontos, né, de pauta. Nós temos os informes, já peço aos conselheiros que, se tiverem algum informe a ser feito, que se manifeste ali pelo chat. A apreciação dos atos de declaração de referendo, a constituição de uma comissão para análise de proposta de política institucional e a apreciação das notas e pesos do Enem para a utilização no SISU 2022. Né? Eu vou iniciar fazendo alguns informes com relação à Pró-Reitoria de Graduação. Nós iniciamos, no mês de novembro, um ciclo de seminários sobre as novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação, que foram publicadas a partir de 2019. Dentre essas DCNs estão a de Medicina Veterinária, a voltada para os cursos de licenciaturas, das engenharias e, recentemente, a DCN para o curso de administração, que estão ainda sob consulta pública, né, pelo Conselho Nacional de Educação, novas diretrizes curriculares para os cursos de publicidade e propaganda e de geografia bacharelado. Então, nós conseguimos já realizar 2 encontros, um com os professores que fazem parte, né, do colegiado do NDE do curso de Medicina Veterinária, que foi no dia 5 de novembro, e contamos com a participação de professores da Universidade Federal do Vale do São Francisco, que já estão com a proposição, né, do seu PPC em andamento com relação à nova DCN, e fizeram um relato de experiência, né, sobre a constituição desse novo PPC. No dia 11, nós tivemos uma fala da pró-reitora de graduação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia para os cursos de licenciatura, e amanhã nós teremos uma atividade com os cursos de engenharias, com 2 participações, a professora Amanda, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e também uma professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que trazem suas experiências nos cursos de engenharia com essas novas DCNs. Agendado para o dia 29 e 30 de novembro, o encontro dos coordenadores, e nós teremos também um momento de discussão sobre a integralização curricular da extensão na UFOP, com a participação, né, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, juntamente com a Prograde, né, para falar um pouco sobre a proposição que foi feita. Aí, nesse sentido, deixar os conselheiros também informados que nos últimos meses nós recebemos aqui na Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, algumas proposições, né, algumas propostas de políticas institucionais. Dentre elas, a política institucional para a heteroidentificação, o procedimento complementar de heteroidentificação nos processos seletivos e também nos concursos públicos. Como essa é uma temática de interesse tanto da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, por conta dos processos seletivos dos estudantes, sejam eles da graduação ou da pós-graduação, mas também é matéria de interesse da Câmara de Gestão Administrativa e Governança, por conta dos concursos públicos e dos processos seletivos
Para os professores substitutos, nós encaminhamos o processo para análise da Câmara de Gestão Administrativa e Governança, para emissão de um parecer, e depois é que nós vamos, então, submeter, né, a um relator aqui da Câmara da CAA. Recebemos também a proposta de política institucional de permanência e sucesso acadêmico, que está hoje na nossa pauta para a composição de uma comissão, né, para uma análise preliminar do documento, e a política institucional de integralização curricular da extensão, cuja consulta encerrou essa semana, dia 12, e a política institucional de acompanhamento dos egressos dos nossos cursos de graduação e de pós-graduação. Então, nós vamos ter aí, ao final do ano, né, a expectativa de que, pelo menos, a política institucional de integralização curricular a gente consiga fazer uma análise até o mês de dezembro, por conta do próprio prazo de instituição, né, da curricularização da extensão nos projetos pedagógicos dos cursos, e as demais ou já estão indo para os relatores, ou a consulta pública, para que a gente possa, de fato, fazer a discussão no início do ano que vem. Tá? Então, se algum conselheiro tiver algum informe, deixa eu olhar aqui, não havendo, então eu passo ao segundo ponto de pauta, que envolve a apreciação dos atos de declarações ad referendo à CAA. Nós não tivemos a reunião ordinária no mês de outubro, porque não tínhamos uma pauta fechada, mas tínhamos atos ad referendo. Então, terminou que a gente traz para essa reunião atos que foram emitidos ainda ali no final do mês de setembro, início do mês de outubro, juntando com o que viria para a reunião agora do mês de novembro. Né? Então, nos nossos atos, existem aqueles que já são de conhecimento, porque vem sendo repetido, né, que são as alterações no calendário acadêmico, tanto em situações tanto da graduação quanto da pós-graduação. Nos nossos atos desse mês, nós temos somente alterações no calendário da graduação. Então, os itens A, C e F são aprovações de alteração no calendário acadêmico da graduação para consolidação de turmas no período letivo especial 2 e dilação do prazo para cadastro de turmas pela Coordenadoria de Ensino no SIGA referente ao SLE 3. Isso, o nosso item A da pauta. O item C, que é de alteração no calendário acadêmico da graduação, foi a alteração no prazo para cadastro de planos de matrícula de ingressante pelo coordenador de curso de graduação no SLE 3, que nós tínhamos a entrada dos estudantes ingressantes do SISU 2021. Então, esse prazo ele foi dilatado e houve a reabertura do prazo para a consolidação das turmas do SLE 2. Então, vejam que a consolidação das turmas do SLE 2, ele teve 2 momentos de ampliação desse prazo. A questão do dilatar o prazo para a reabertura da consolidação das turmas pelos docentes, ela se deu inicialmente antes do período da matrícula dos estudantes
E aqueles componentes cujas turmas não tiveram consolidação, com o sistema aberto para matrícula, elas só puderam ser autorizadas à consolidação depois do término do período de matrícula. Então, alguns estudantes só conseguiram efetivar matrícula ali no período da extraordinária, porque não tiveram as turmas consolidadas. Isso é algo que tem ocorrido, a Secretaria Acadêmica, né, tem relatado no processo e conversado, e pedido também, né, às chefias imediatas que façam a lembrança aos professores dos momentos, né, efetivos de consolidação das turmas. No item F, vocês já vão ver que a alteração no calendário feita, ela já contempla também uma dilatação do prazo para a consolidação das turmas no SLE 3 também. Então, já é possível, né, a questão da avaliação curricular, a consolidação das turmas e também o prazo para os processos de seleção e contratação de professores substitutos. Foi uma interpelação com relação às coordenadorias de ensino, já que a gente ainda não tinha uma previsão em termos de calendário, proposta de calendário acadêmico para 2022, os processos seletivos, eles, a chegada dos processos na Prograde pelo calendário, né, ocorreriam ali no início do mês de outubro, e a gente, então, fez uma proposição de chegada desses processos no início do mês de dezembro. Então, esses são os atos referentes à alteração no calendário acadêmico da graduação. No item B, nós temos a aprovação da inclusão 04, de 15 de setembro de 2021, ao edital de chamada pública Prograde, o FOB, número 08/2020, de seleção de voluntários para o programa de residência pedagógica. A residência e o PIBID têm sempre feito os editais de inclusão, porque quando sai um bolsista é necessário que alguém que já está cadastrado no sistema, um voluntário, ele assuma a bolsa, né? Então, sempre que não há cadastro de reserva, é necessário fazer o edital de chamamento, já está na sua 4ª versão, e a única coisa que altera no edital é o cronograma, né, das datas para que seja feito o processo seletivo. No mais, é sempre aquilo que já foi aprovado anteriormente pela Câmara em termos de normas. E nós tivemos aí na letra D e na letra E, no item D e E da nossa pauta, a aprovação do termo de apostilamento número 02 ao edital SAI, CPP-NCA, número 01/2020, e também a aprovação do termo de apostilamento número 2 do edital SAI, número 2/2020. Esses são os processos de renovação de auxílio estudantil emitido para o ano de 2020, que ficava em vigor pelo edital até durante um ano, prorrogável. É assim que consta no edital. E a SAI, então, submeteu o processo seguinte, que é o processo de concessão de auxílio estudantil para o ano letivo 2020, também tinha previsão de um ano prorrogável, por mais um ano. Então, a SAI submeteu o pedido à CAA de prorrogação por mais um ano desses 2 editais, já que não foi aberto o edital anteriormente, né, para seleção dos estudantes e análise da situação de vulnerabilidade socioeconômica, e então esse edital ele passa a ter sua vigência, né, a partir da publicação
prevê o encerramento da vigência dessa prorrogação a partir da publicação do resultado final de um novo certame em substituição ao atual. Então, na letra D, o processo é o 23.520, 004963/2020, dígito 61, e o processo de concessão de auxílio estudantil, que é o processo 23.520, 004978/2020, dígito 29. Então, são esses os atos ad referendos ACAA que foram emitidos pela presidência, e eu abro, então, para as contribuições. Professor Jairo. Obrigado. Bom dia, conselheira Adma, demais conselheiros e conselheiras, quem nos assiste, né, pela plataforma do YouTube. Eu tenho uma dúvida a respeito dessa prorrogação dos editais relacionados à assistência estudantil, se há, nesse pedido de prorrogação, enfim, na avaliação feita, alguma análise a respeito de previsão de abertura de novos editais, considerando que nós já temos 2 turmas de ingressantes, né, 2020 e 2021, que não puderam participar, né, que não tiveram, não teve edital após o ingresso desses estudantes, e enquanto na condição remota a situação fica minimizada, mas com as discussões e previsão de retorno gradual presencial, isso vai se tornar mais urgente e necessário essa discussão. Eu gostaria de saber se há alguma informação nesse sentido, professora. Só um minutinho, conselheiro Jairo, eu estou só pegando aqui o texto no... o pedido, né, de fato, da CA, da SAI. A SAI coloca assim, que a minuta para a implementação da política de permanência e sucesso acadêmico está em tramitação. Quando aprovado, o referido documento será referência para o desenvolvimento de programas, projetos e ações da assistência estudantil, norteando também a elaboração e publicação de editais de auxílios estudantis. No entanto, tendo em vista que a referida política ainda não foi deliberada, para que não houvesse prejuízo aos estudantes, o edital, aí eu estou lendo o referente ao edital 01/2020, que é o de renovação de auxílio estudantil, mas o mesmo texto se repete no 02. Então, no entanto, tendo em vista que a referida política ainda não foi deliberada, para que não houvesse prejuízo para os estudantes, o edital 01/2020, no item 6, estabeleceu, né, a possibilidade aqui, o edital terá validade de 1 ano, contada a partir do resultado final deste edital, podendo ser prorrogado por igual período. Então, a SAI está se valendo do que já estava previsto no edital, de que ele teria a vigência de 1 ano, prorrogável por mais 1, e nesse mais 1, que um deles é referente a outubro e o outro é referente a... um referente a setembro, final de setembro, e o outro final de outubro, durante esse 1 ano da prorrogação, é o ano da deliberação da política e o ano também de emissão de um novo edital. Então, pelo que está descrito, há uma previsão que para o ano que vem, até porque aí já deixa, não é prorrogável por mais outro ano, é por igual período. Então, até outubro do ano de 2022, né, esse edital aqui ele já se encerra. No ad referendo, conselheiro, não ficou até outubro, não. Ficou assim, aprova a prorrogação do edital por mais 1 ano e prevê o encerramento de sua vigência a partir da publicação do resultado final de um novo certame em substituição ao atual. Então, o encerramento do atual, ele pode ocorrer
antes do prazo de 1 ano, né? Desde que o outro edital tenha sido publicado e já tenha saído o resultado final. Ok, agradeço o esclarecimento, só, né, reforçando, eu sou favorável à prorrogação do edital, né, conforme aprovado aí por área de referendo, mas só manifestando para esse conselho a atenção da necessidade para, quanto antes, no início do próximo ano, claro, precisa ter a política aprovada, a partir da política aprovada, a elaboração de um novo edital, para que possa, enfim, incluir os estudantes que tenham necessidade de serem assistidos por essa política e não estavam na universidade na época, né, que esses editais foram abertos. Obrigado. Certinho. Alguma outra contribuição? Não havendo, então, eu submeto à Câmara os atos ad referendo, das declarações ad referendo, para a aprovação. Os conselheiros favoráveis permaneçam como estão, os que manifestarem de forma contrária ou abstenções, por favor, se manifestem pelo chat. Não havendo manifestações contrárias e abstenções, então, aprovado por unanimidade. O nosso terceiro ponto de pauta é justamente a política institucional de permanência e sucesso acadêmico, né? Tendo em vista a amplitude, né, da política, a presidência traz, né, a proposição da constituição de comissão para análise do documento e gostaríamos, então, de 3, né, conselheiros com representações diversas das categorias para a composição dessa comissão. Acho que 3 pessoas é suficiente. Anderson, já se disponibilizou. Com licença, na verdade eu só tenho uma dúvida, quais são os prazos, considerando aí final de semestre, várias outras demandas, como é que o presidente está pensando nesse planejamento para essa política, para essa discussão? Eu acredito que ela entraria na pauta, conselheiro Jairo, no início do ano que vem. Na nossa primeira reunião do ano que vem, ela já foi para consulta, Gleice? Esqueci agora. Foi não, né? Então, a comissão, depois é que ela vai para a consulta. Ela ainda vai para essa comissão, depois que ela vai para a consulta com parecerista, creio que ela vai entrar na pauta da segunda. Não é na primeira, não. Porque a gente precisa passar o período do recesso acadêmico para poder fazer a consulta, não é isso, Gleice? Exatamente. Isso. Então, ela deve ir para a consulta em fevereiro. E aí vai para a mão do relator. Então, comissão, quantos dias, Gleice, essa comissão? 30 dias. 30 dias. Então, só para ver se eu entendi, terá apreciação da comissão dessa Câmara, depois irá para a consulta, depois retorna, irá para o parecerista? Isso. E é porque um pouco diferente dos fluxos, né? Então, quer dizer que passará algumas políticas, quando elas têm uma amplitude maior, a gente faz primeiro pela comissão, né? Faz uma análise de uma comissão e depois é que vai para o parecerista. Tá.
Como já passou por uma comissão, já veio de uma comissão, né? Isso. Mas eu sinceramente acho, não sei, fica a presidente já analisou, mas até considerando os prazos, será que não seria interessante inverter a ordem, não? Passar primeiro para a comunidade, e depois a comissão receberia essa avaliação já com as sugestões da comunidade, porque a comissão ela vai de alguma maneira, repetir as propostas, ou a análise feita pela comissão anterior, né? Foi feito por uma comissão de análise principalmente técnica, né? E aí seria a comissão dessa Câmara, mas não sei, só uma sugestão, não sei se é certo, para tentar tornar o fluxo um pouco mais eficiente, ou isso já está definido. Não é que está definido. A questão é que nós temos vários documentos em consulta agora, já no final do ano, né? Então, talvez abrir um outro documento nesse momento fique mais complexo a participação nas contribuições. Para que a gente não perca isso também, né? Que as contribuições, as pessoas tenham o tempo para poder fazer. Eu vou trazer como exemplo, Jairo, o PDP, lá na Câmara de Gestão Administrativa e Governança. Ele seguiu esse fluxo, né? Nós tivemos uma comissão que propôs, depois uma comissão que analisou dentro da Câmara, e depois ele foi para o relator, com a consulta pública. Levi se dispôs, então nós temos já a representação da categoria estudantil, da categoria dos técnicos, e aí poderíamos ter, né, tanto professores quanto das direções, né? Acho que seria importante. Anderson? Bom dia, professor Asma, bom dia, conselheiros. Na verdade, era só na esteira do que o professor Jairo está falando. Eu também fico refletindo sobre essa questão. E eu penso que da importância da política, essa comissão já poderia ser uma comissão relatora, né? Que é que vai acolher as contribuições da comunidade, fazer os apontamentos e emitir um relatório enquanto comissão relatora, né? Eu acho que a política deveria ser apresentada ao pleno, já que não será apresentado assim, né, pela presidente. Eu acredito que não sei se a presidente vai ser a relatora da proposta, Não. mas se caso não, eu penso que poderia ser a comissão enquanto comissão relatora da proposta, né? Já que há essa possibilidade também de um parecer ser um parecer da comissão. Mas, no geral, nós temos um parecerista para apresentação na Câmara, né? A gente Mas é não porque usa de a praxe gente uma comissão com um relator, né? Então, o que as câmaras têm executado é dessa forma. Quando ela é uma política que tem uma amplitude, né, muito maior, então a gente tem primeiro uma comissão de análise dentro da Câmara, e aí, na sequência, o parecerista ele já recebe um documento bem trabalhado, né? Porque ele já tem uma primeira comissão com relatório, uma segunda comissão que já faz uma segunda análise, e depois, então, isso vai para o relator. Conselheiro Jairo? Então, era um pouco disso que antes, né, reafirmou. Assim, minha única preocupação em relação às contribuições recebidas pela comunidade, porque essa comissão que eu vejo assim que vai ter mais capacidade de discussão, já que vão ter 3 membros de diversidade de opinião, não vai ter acesso, enquanto comissão, né, às contribuições da comunidade. Por isso que eu tinha pensado nessa inversão, e aí seria um pouco do que antes falou, já faria uma comissão relatora, né, considerando que iria analisar, já poderia até começar a analisar, não vejo problema nenhum nisso, de estabelecer essa comissão agora, já começando a analisar, mas que permitiria que ainda essa comissão pudesse, a partir, inclusive, dessa primeira análise, colher
as contribuições da comunidade, né? Eu acho que seria uma discussão muito mais rica, já que estamos falando de três conselheiros e possibilitaria uma maior diversidade de opinião de que um relator único, né? E até mesmo para a sequência do raciocínio, né? Do acompanhamento de todo o processo, porque eu vejo que vai ter essa comissão, vai se debruçar, vai se aprofundar muito em relação a essa discussão que é necessária, e aí depois vai vir um outro conselheiro que vai precisar fazer isso novamente, então seria muito no sentido de otimizar nossos fluxos e esforços, até como a senhora mesmo colocou, diante de tantas discussões que essa Câmara vai precisar se colocar, né? A gente já vê aí a dificuldade que tem de pareceristas, enfim, por causa desse excesso de demanda que é necessário, essa Câmara precisa se colocar, mas acredito que poderia otimizar os fluxos. Deixa eu ver. Gleice, você pode me dar um apoio com relação ao regimento e à proposição? Deixa eu só pegar aqui, viu? O artigo 33 do regimento, ele diz assim: toda matéria será decidida pelo plenário por meio de votação a ser realizada imediatamente após a etapa de discussão, e o parágrafo 1º terá precedência na votação o parecer emitido pelo relator designado ou comissão designada para esse fim, no intuito de subsidiar a decisão da instância colegiada. Claro, sem prejuízo. O regimento, ele dá a possibilidade de que o relatório emitido pela comissão designada, né, que ele seja analisado pelo pleno, ele não é impeditivo nesse sentido. Na verdade, se me permite, eu também estou com o regimento aberto aqui, eu acho que o regimento reforça, né, por essa proposta, porque justamente na condição de uma temática de tamanha importância, ao invés de um relator individual, uma relatoria via comissão, né? Eu acho que é isso que reforça um pouco esses argumentos anteriores. E aí eu coloco, então, essa proposta, e também me coloco à disposição, eu vi aqui que já temos 3, né, mas também me coloco à disposição para... Gleiciane já colocou aqui que pode ocorrer de forma simultânea com a consulta, e aí a gente daria um prazo maior. Minha preocupação é o recesso ali no final de dezembro, né? Se esse prazo de consulta, se a gente abrisse, por exemplo, amanhã o prazo de consulta, se esse tempo seria um tempo suficiente, Gleice. De qualquer forma, a comunidade se manifestaria, né? 45 dias. Tá. Então, não havendo impeditivo e o regimento, né, trazendo essa possibilidade, o conselheiro Jairo, pelo que eu entendi, também se colocou à disposição para fazer parte da comissão, nós poderíamos, então, designar a comissão para poder fazer uma análise, fazer o parecer com relação à proposta com um relator. Tá? Então, os nomes apresentados, representando a categoria discente, o conselheiro Anderson Barbosa,
representando os técnicos administrativos em educação, o conselheiro Levi Rodrigues, e nós temos a representação, né, de pró-reitoria acadêmica, o professor Cláudio do Nascimento, e o professor Jairo também se manifestou para compor a comissão, como representação das direções de centro, né? Então, nós ficamos com essa composição, e a presidência, então, faz a indicação do relator dentro da comissão, e a gente já emite a portaria, e faz também, abre, né, a consulta, vai agilizar, de certa forma, a análise, e a gente, nas primeiras reuniões do ano que vem, né, seja a primeira ou a segunda, a gente já tem uma proposição em termos de parecer para ser analisado pela Câmara de Ensino, assuntos estudantis e ações afirmativas. Então, conselheiros, né, favoráveis a essa composição da comissão, por favor, permaneçam como estão, contrários e abstenções se manifestem aqui pelo chat. Então, aprovado por unanimidade a composição da comissão. Agradeço aos conselheiros, né, que se disponibilizaram para poder participar. O nosso item 4 é a apreciação das notas e pesos do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem, e das vagas dos cursos de graduação para a utilização no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada, SISU-UFOB 2022, que foi encaminhado pela Pró-Reitoria de Graduação. O processo é o 23520-011157/2021, dígito 20, e eu sou a relatora desse processo. Geralmente, os processos das notas e pesos do Enem é o pró-reitor de graduação que faz a apresentação deles, né? Nós, como de praxe, todo ano, fizemos uma consulta aos coordenadores dos colegiados sobre quais as notas e quais os pesos para serem adotados no processo seletivo do SISU, pesos do Enem, né, para serem utilizados no SISU 2022. Os colegiados responderam, nós tivemos alguns colegiados, né, que não deram resposta. Eu vou fazer uma leitura do memorando que foi encaminhado ao conselho, ele consta lá no processo, para que a gente entenda um pouco essa dinâmica. Então, nós encaminhamos o processo número 23.520.011157/2021, dígito 20, de solicitação de apreciação das notas e pesos das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, propostos pelos cursos de graduação para a utilização no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada, SISU-UFOB 2022. Como de praxe, a Coordenadoria de Processos Seletivos procedeu à consulta aos colegiados dos cursos de graduação sobre as notas e pesos do Enem a serem adotadas no SISU em 2022. Seguem no processo a consulta e as respostas dos colegiados, todos os e-mails trocados pela Coordenadoria de Processos Seletivos e os colegiados, os cursos de bacharelado em Física, Geografia e História, e o BI, CIT, Medicina e Química não responderam, tendo sido mantidas no quadro de notas, pesos, os valores adotados e vagas, os valores adotados no ano anterior. Para todos os cursos foram mantidas as vagas ofertadas tradicionalmente. Contudo, apesar da consulta e das respostas apresentadas, uma solicitação da Pró-Reitoria de Graduação, solicito à Egrégia Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, que analise com afinco a possibilidade de dispensarmos, em 2022, as notas apresentadas utilizando nota mínima 0,001
esta solicitação por parte da Pró-Reitoria de Graduação fundamenta-se nos seguintes aspectos. E aí a gente traz quais são os argumentos, né, para que a gente utilize a nota mínima no ano de 2022. O primeiro deles é que em 2020, devido à pandemia, apenas 50% dos inscritos no Enem participaram da prova, o que resultou em menor demanda de interessados nos cursos de graduação. E aí a gente traz tanto um link, né, de reportagem do próprio INEP e também um link de reportagem do G1 Globo, né, que traz essas informações. O segundo argumento é que o SISU, o FOB 2021, apresentou taxa de ocupação das vagas na faixa de 75%. Normalmente, a gente ocupa cerca de 90% das nossas vagas, e no ano de 2021 a gente ocupou 75%. Um decréscimo significativo em relação aos anos anteriores, nos quais a UFOB apresentava taxa de ocupação na faixa dos 90%. O terceiro argumento é que os dados do Enem 2021 indicam uma redução significativa no número de inscritos, sendo este o ano de menor número de inscritos desde 2005. Então, também no documento, existe uma página do INEP mostrando que há um decréscimo no número de inscritos do Enem para este ano. Argumento 4, a pandemia e seus desdobramentos no cenário da educação básica, com ensino remoto emergencial e crise financeira, que levou os jovens ao mundo do trabalho de forma antecipada, tem sido um dos fatores associados à redução no interesse e na participação das pessoas na faixa etária dos 20 aos 24 anos nos processos seletivos para ingresso nas instituições superior públicas. 5, a utilização de uma nota mínima não interfere na nota de corte da primeira chamada, visto que, para acessar o curso, o SISU utiliza as notas mais altas. Porém, a nota mínima permite que um maior número de pessoas possa se inscrever no curso, o que amplia a democratização no processo de inscrição e, em alguns casos, resulta na democratização do acesso, ingresso, quando várias listas de chamadas são publicadas. Argumento 6, outras universidades federais, a exemplo da UFRN, adotaram notas mínimas para o SISU 2021, considerando o contexto pandêmico. Considerando que a universidade pública tem autonomia didático-pedagógica para cumprir seus objetivos institucionais, levando em conta as necessidades sociais, econômicas, educacionais, políticas, científicas, culturais e ambientais, e estabelecer política de ensino, pesquisa e extensão, isso consta no nosso estatuto, considerando que a UFOB tem como princípios institucionais a gratuidade do ensino, o respeito e reconhecimento à cidadania e à diversidade, a acessibilidade, inclusão e equidade social, incisos do artigo 8º do Estatuto da UFOB, e considerando que a universidade pública exerce papel preponderante no processo de transformação social das comunidades cujos membros têm acesso a ela, faz-se mister que, no contexto atual, a UFOB se posicione pela democratização no processo de inscrição, dando oportunidades aos sujeitos de pensarem na possibilidade do acesso e ingresso na universidade pública. Neste sentido, solicitamos a análise por parte da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, para que as notas, pesos e vagas dos cursos de graduação possam compor o edital normativo do processo seletivo SISU, o FOB 2022, que será apreciado posteriormente pela CA. Então, o quadro de vagas que está aí no processo, né, com notas e pesos, ele é o quadro que foi colhido a partir da consulta feita aos coordenadores de curso. Contudo, né, a Pró-Reitoria faz, então, a solicitação à Câmara que analise a possibilidade de, excepcionalmente para este ano, a gente não fazer uso das notas, a gente poderia fazer uso dos pesos, mas não fazer uso das notas, porque aí a gente teria a possibilidade de um maior número de inscritos, né? Lembrando
que não necessariamente isso interfere na nota de corte dos cursos, né? Porque o processo seletivo ele é um processo em que tem acesso às primeiras vagas aqueles que têm notas maiores. Então, a forma da seleção ela permanece. O que fica diferente é a possibilidade da inscrição do candidato. Né? E como a gente utiliza várias listas, então seria possível fazer outras chamadas. Então, abro aqui para os conselheiros, né, se manifestarem, discutirem se há possibilidade ou não. Conselheiro Levi? Bom dia, conselheira Adma e os demais conselheiros e conselheiras. Eu concordo com a proposta, principalmente diante da situação que a gente está vivendo, né, pandêmico, tudo, essa situação já apresentada. E não faz sentido também a gente criar dificuldades para pessoas que já terminaram o ensino médio, né, regular, de acessar a universidade, sendo que é uma probabilidade, pelos dados que você apresentou, que a senhora apresentou, de a gente ficar com vagas ociosas, né? Ou seja, um investimento do Estado na educação e ficar com vagas ociosas não faz qualquer sentido, sendo que tem a possibilidade de pessoas ingressarem, por mais que a gente tenha alguns cursos ou queira selecionar os melhores, mas é certo que essas pessoas já cumpriram o ensino o ensino básico, né? Então, eu acho que a universidade ela tem que ser para todos. Então, se a pessoa cumpriu a etapa inicial, que é o ensino básico, não faz sentido a gente impor algumas limitações para que acesse a universidade pública, e aí repito de novo, sendo que as vagas podem ficar ociosas, né? E aí eu concordo com a proposta. Obrigado, conselheiro Levi. Mais contribuições, conselheiros? Anderson, vou chamar pelo nome, viu? É importante que a gente se manifeste antes de eu levar uma votação, né? Para a gente não fazer seco, né? A gente precisa verificar os prós e os contras, né? Anderson como representante, Evelyn da categoria estudantil. Bom, professora, eu sou favorável também. Eu acho que, tendo em vista as considerações, mesmo agora com um iminente retorno, né, às atividades presenciais, a gente voltando esse novo normal, que se chama de novo normal, mas é importante destacar, principalmente, a quantidade de monte que teve, né? O próprio INEP, a política de avaliação do ensino médio, a política de avaliação do ensino superior. Então, a gente vem aí, né, nesses últimos 3 anos, uma política muito severa, né, de enfrentamento à política de avaliação, inclusive um pareamento estatal, no que diz a autonomia, a liberdade, né, da realização da prova, bem como da realização das questões. Então, recentemente tivemos aí um cenário onde que 30, né, servidores
saíram do INEP, né, e em função da movimentação estatal para mexer nas questões das provas, né? Então, para garantir uma prova plural, uma prova democrática, uma prova que, de fato, não só avalie o ensino médio, mas que faça refletir, né, aquelas pessoas que vão participar do exame, das questões que estão inseridas no contexto social. Então, é muito importante, eu acho que esse posicionamento institucional, de manter, principalmente, a garantia de que todos os estudantes, né, que não são tantos, mas que estão fazendo a prova, possam ter, pelo menos, a probabilidade de participar do processo, né? Necessariamente não ingressar, porque a gente sabe que a política de corte também é severa, mas de participar, eu sempre digo que a gente não deveria ter notas tão altas, a gente deveria, de fato, estabelecer sempre as notas mínimas, a mínima possível, para possibilitar que candidatos pudessem participar, já que a gente tem também um fluxo de chamadas aí, né, de 8 chamadas, 9 chamadas, podendo entrar aí até a 10ª chamada, para que talvez, quem sabe, esse estudante, né, e nessa chamada tão adiante, possa entrar a nossa instituição e não tem, como o Levi falou, verbas ociosas, né, e tendo turmas aí que era para estar com 40, com 15, com 10, com 20, né, então eu acho que é salutar a proposta dessa manutenção de notas mínimas para o Enem do 2022. Conselheiro Jairo, que está aí pensativo. A Câmara está aberta, a gente está vendo, né? O conselheiro Cláudio se manifestou aqui. Depois eu passo a palavra para você, conselheiro Jairo, pode ser? Bom dia, presidente e vice-presidente da Câmara, demais conselheiros e conselheiras. Só uma dúvida em relação ao processo, né? Está na folha 20. Pelo que eu compreendi, essa nota mínima ela só permite, ela seria utilizada na segunda, a partir da segunda chamada, digamos assim, né? Que ele coloca aqui no item 5, a utilização de uma nota mínima não interfere na nota de corte da primeira chamada, visto que para acessar o SISU... É porque a nota de corte, ela é gerada inicialmente, né? Aquela que é publicizada é aquela nota de corte da primeira chamada. Sim. Porque quem gerencia a primeira chamada é o próprio SISU, né? É ele que dá a lista, ok. E aí ele informa, né, qual é a nota de corte. As outras listas, elas são gerenciadas pela universidade, mas elas são gerenciadas com a categorização das notas obtidas pelos estudantes no Enem. Então, essa proposta de utilizar a nota mínima, ela é uma proposta que impacta no processo da inscrição. Se o curso que eu pretendia, ele colocou que as notas mínimas devem ser de 400, e eu fiz 350, então eu não posso nem me inscrever naquele curso. Né? Quais serão os sujeitos selecionados na primeira chamada? Aqueles que apresentam notas em ordem decrescente para a ocupação daquelas vagas. Pode ser que, se ele é um curso com 40 vagas, 35 pessoas fizeram 400 pontos. Então, aquelas 35 pessoas seriam chamadas. Se a gente não tiver mais ninguém abaixo, com notas acima de 400, essas pessoas nem fariam inscrição. A questão é o acesso à inscrição, não é o acesso à universidade. Porém, se eu possibilito a inscrição sem a nota de 400 pontos, em algum momento nas chamadas, essa pessoa ela pode ser chamada. Então, a gente está possibilitando tanto o acesso à inscrição, quanto o acesso ao ingresso. Né? Ele pode ingressar, talvez não ali na primeira chamada, porque na primeira chamada ficam as notas mais altas.
Ok, agora ficou mais claro. Obrigado. Conselheiro Jairo? Obrigado, conselheira Adma. De fato, eu estava aqui refletindo e pensando sobre essa explicação que você acabou de dar, acho que ela é bem importante. Eu né, já tinha essa informação, porque a gente acompanha, na condição de diretor, a gente acompanha, mesmo que à distância, esses processos, né, com a formação das comissões de servidores para atuar em apoio à pró-reitoria nessas várias chamadas que tem, né? Se eu não me engano, esse ano nós vamos até a 6ª ou 7ª chamada. Isso. Eu fui bem contemplado com os argumentos anteriores colocados pelos conselheiros Levi e Anderson, também no próprio parecer, a respeito da possibilidade, dar a possibilidade para esses estudantes, né, se inscreverem e ingressarem na universidade. Confesso que fico um pouco preocupado, primeiro porque houve uma consulta para os colegiados, né, a respeito dessas notas mínimas, e esses colegiados se manifestaram, e pelo menos em relação aqui do campus, 2 colegiados do campus de Barra, foi pela manutenção das notas mínimas já estabelecidas anteriormente, mas considero que, devido à tipicidade do momento, né, tudo que já foi colocado, a situação da prova esse ano, que está se demonstrando ainda mais atípica do que no ano passado, possivelmente, então é algo que se impõe à realidade. Fico, sim, não posso deixar de comentar, assim, preocupado com o nível dos estudantes que ingressam, mas isso eu vejo que, assim, não é culpa desses estudantes, né? Então, vai aumentar, sem dúvida alguma, a nossa responsabilidade enquanto instituição, porque isso precisa deixar claro, à medida que a gente reduz essas notas mínimas, a gente está possibilitando que estudantes que não alcançaram, né, nessa avaliação específica, um determinado, não demonstraram um determinado nível de conhecimento ali naquele processo seletivo, que aí a gente poderia discutir todas as situações do processo seletivo. Então, eu vejo que automaticamente há, sim, uma maior demanda institucional por apoio a esses estudantes, em termos de me esqueci o termo específico, não é monitoria, mas do apoio, né? Assim, naquelas disciplinas básicas, a gente já sabe que esses estudantes entram com deficiência, com dificuldade, e a gente precisa, cada vez mais, pensar nessas discussões dessas políticas, né? A gente acabou de falar aqui sobre uma discussão a respeito da política de assistência estudantil, que dentro da política de assistência estudantil tem, sim, também, eu já dei uma olhada, né, o aspecto pedagógico. E esse aspecto pedagógico é indispensável, assim, e vai se tornar cada vez mais necessário diante desse quadro. Então, diante desses fatores todos, eu sou favorável, mas coloco essa ponderação, essa exigência institucional que vai se aumentar diante dessa decisão. Isso eu acho que os conselheiros precisam estar atentos. Com relação à proposição, né, da política do programa, não é nem a política, é o programa de tutoria de ensino, que já está previsto ali no nosso regulamento de ensino, nós tivemos uma comissão que trabalhou numa proposta, fez uma revisão, e agora a Pró-Reitoria de Graduação está no momento da escrita da resolução, né, do programa. Então, até o final do ano, ele também chega à Câmara, mas aí, de fato, né, para consulta já no ano seguinte, mas já estruturado, né? A gente já tem uma proposta de programa para execução com relação às áreas de química, física, matemática e língua portuguesa. Conselheira Daniela.
Está desligado o microfone, Dani. Perdão. Bom dia a todos, né? Só para reforçar, então, né, auxiliar nessa discussão, eu acredito que a colocação das notas mínimas, né, eu acho que deveria ser até uma política institucional independente desse momento, né, de pandemia. Eu, particularmente, tenho uma certa, né, até restrição a algumas notas que a gente tem colocado, né, como notas mínimas e que são altíssimas, na verdade, eu acho, né, que acabam impedindo, né, a participação, como foi colocado até pela professora Adma aí, né, na questão das notas, impedindo a participação, né. Eu acho que é importante a gente ter um posicionamento em relação a isso, né, em relação, principalmente à oportunidade, né, de participação, né, como foi colocado, a gente tem aí as notas que vão oscilar, a depender, né, do interesse, né, pelos cursos. Então, não vejo um problema em relação a essa questão das notas. Talvez a restrição seria só em relação, né, a zerar na redação, né, que aí seria um caso mais complexo aí. Mas eu acho que seria interessante também que a gente repensasse, não só para esse processo, que vai se aproximar aí, mas para os próximos também, essa discussão, né, em relação a esses valores que, ao meu ver, né, pelo menos do centro na qual eu participo, às vezes elas são muito elevadas, né, então isso acho que poderia ser rediscutido também, né, nos próximos aí processos que a gente vai ter. Né. Nesse a gente tem a questão da pandemia, né, que causou aí uma certa instabilidade, uma série de problemas, mas para os próximos também eu vejo que a gente deveria ter um olhar diferente, né, para o que a gente vem fazendo em relação ao acesso, que eu acho que tem, a gente acompanhou esse ano, né, tem, claro, o problema da pandemia, volto a falar, mas nos últimos anos a gente tem problemas com a entrada também, né, talvez as notas aí também tem alguma parte nesse processo aí, né, de ingresso na universidade. Então, assim, só ressaltar isso, né, para esse período, acho que é importantíssimo, né, a gente pensar nessa redução, colocar as notas mínimas, mas para os próximos também seria adequado que a gente repensasse, né, qual universidade que a gente quer e o que a gente está fazendo, né, para que essa universidade aconteça, né. Então, só fazer essa ressalva e falar um pouco também da preocupação com as notas mínimas que são, né, ao meu ver, em alguns casos são altas, né, para o que a gente pensa da universidade. Obrigada. Agradeço, então, as manifestações, né, a proposição, ela mantém os pesos, né? Então, a nota que o estudante tirou no Enem, ela vai ser multiplicada pelo peso que foi definido pelo colegiado do curso, né? Então, a proposição é somente em relação às notas. Um outro ponto é com relação às vagas, né? No ano passado, para o SISU 2021, nós deliberamos que os cursos de medicina e de direito, aí eu vou só fazer o registro, né? Nós ofereceríamos somente 40 vagas, ao invés das 80, com entrada no segundo semestre do ano, né? Esse ano a gente não fez, em termos de obtenção, né, da consulta aos colegiados, manifestações de possibilidade de alteração, e os colegiados também não se manifestaram nesse sentido. Então, a proposição é de manter as 80 vagas, né, 40 no semestre letivo PA, no IMPA, e 40 no PA. Isso tem um impacto com relação às discussões que nós vamos fazer ainda no Conselho Universitário sobre as propostas de calendário da graduação, né? Então, a princípio, a proposição é que se mantenha as duas entradas anuais, mas aguardando também a reunião do período da tarde, né, com o Conselho Universitário, para a gente ir verificando quais são essas possibilidades. O SISU Gestão, que é o sistema que a gente preenche, né, ele tem um período curto para preenchimento,
mas eu já recebi notificação informando que ele vai ter uma prorrogação para a próxima semana, que isso permite que a gente faça, então, essas discussões. Então, a princípio, eu submeto à Câmara a questão de utilizarmos as notas mínimas de 0,01 para os cursos, a manutenção dos pesos e a manutenção das vagas, como a gente faz tradicionalmente. Se houver algum impacto na discussão do calendário, então a gente revê, né, no Conselho Universitário a decisão. Posso submeter dessa forma? Então, eu submeto à Câmara, né, a aprovação das notas, pesos e vagas dos cursos de graduação obtidas no Enem, né, para o SISU 2022, tendo as notas mínimas como 0,01 e mantidos os pesos propostos pelos colegiados dos cursos e também as vagas da forma como tradicionalmente a gente oferta, né? Então, os conselheiros favoráveis permaneçam como estão, abstenções e contrários se manifestem pelo chat. Então, não havendo manifestações contrárias, nós aprovamos as notas mínimas, né, pesos e vagas, para o SISU 2022. Eu agradeço a presença dos conselheiros, né, nessa reunião, e a gente encerra, já cientes, né, de que vamos ter muitas pautas aí do final do ano, e ainda temos a consolidação dos atos normativos, né? Então, o início de dezembro vai ser puxado, né? Vamos ter várias reuniões. E a proposta da resolução de integralização curricular da extensão é que a gente realize uma reunião conjunta da CAA com a CPEC, né, Dani? A sigla eu sempre me perco, CPEC, que é a Câmara de Pesquisa, Extensão e Cultura, para que a gente faça isso conjuntamente. Então, a gente deve chamar uma reunião extraordinária, ali no início de dezembro, para poder fazer essa análise. Tá? Então, obrigada a todos. Nós vamos encerrar a nossa reunião.